Olá a todos e a todas, aqui quem fala é o professor Alex, do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás, do campus da cidade Aparecida de Goiânia, para o projeto de extensão Geotecnologias na Rede. O vídeo de hoje nós comentaremos sobre o Maio Amarelo, e hoje, dia 11 de maio de 2020, a ONU estabeleceu em sua Assembleia, a partir de 2014, o mês para se pensar ações de segurança no trânsito, para evitar mortes, Então, o dia 11 foi o dia em que a Assembleia aconteceu. Nós fizemos aqui um roteiro para o nosso vídeo. Então, ao longo desses anos, se você consultar aqui no site do Maio Amarelo, você que trabalha em escolas e em universidades, se você consultar aqui, você vai perceber que ao longo desses anos, várias foram as campanhas, aqui em conteúdos, várias foram as campanhas patrocinadas aí por empresas, por prefeituras, governos, enfim. Então, são vários os temas, desde 2014, e o tema desse ano ele é um tema muito interessante, Perceba o risco, proteja a vida. Então, esse ano vai falar do uso do celular na condução e todos os riscos que isso implica. Então, nós consultamos aqui essa revista, Accident Analysis e Prevention, e concluímos que essa revista dentre as revistas da área de transportes, a que apresenta o maior número de artigos, de contribuições científicas sobre o tema, o impacto do uso do celular na condução. Então, assim, nós consultamos 20 artigos e desses 20 nós fizemos uma síntese do que eles trazem sobre os impactos. Alguns através de estudos experimentais, se valendo do uso de simuladores, e eles chegaram à conclusão que o uso do celular ao dirigir causa a distração do condutor. E a distração, por sua vez, pode levar à ocorrência de acidentes. Então, essa distração também, ela causa a diminuição da estabilidade da cabeça, do olho e da cabeça, desvio das rotas planejadas. Quem dos ouvintes nunca viu, no trânsito, um veículo reduzindo a velocidade e saindo da faixa? E quando nós ultrapassamos, o que acontece? A pessoa está usando o celular. Além disso, a perda de eficiência em frenagens, e o tempo de reação dos motoristas, esse tempo que ele gasta para reagir a um acidente é bem maior quando ele está usando o celular. Isso, pessoal, essas conclusões, elas foram obtidas mesmo utilizando o simulador, ou seja, a pessoa ela estava sabendo que ela estava sendo observada. Então, quando a pessoa sabe que ela está observada, ela aumenta a sua atenção. Mesmo assim, as pesquisas concluem que, estando com o celular, a pessoa tende a se deslocar de sua rota. Então, é comprovado cientificamente que isso traz impactos para o condutor. Nós destacamos aqui do Brasil esse estudo do Daniel Elias e outros autores, publicado na revista da Faculdade de Ciência Médica. São poucos os estudos no Brasil, então esse aqui é um exemplo, apesar de ser antigo, de 2012. Ele fez esse estudo com estudantes do curso de medicina e 69,5% afirmaram que utilizam o telefone durante a condução, seja para falar, para roteirizar com o GPS. E 30% enviam mensagens de texto enquanto dirige. Então veja que é um valor bastante expressivo. Mas sim, nós temos o problema, ele já foi estudado, Ao final eu vou deixar aqui alguns exemplos, mas e como podemos reduzir as mortes? Então nós consultamos esse documento desse órgão, que é o WR Brasil, que ele traz 8 ações para reduzir as mortes no trânsito a partir da abordagem de sistemas seguros. Então ele fala na construção de cidades seguras, e aí cidades seguras onde se evita os grandes deslocamentos
por avenidas que encorajam o desenvolvimento de grandes velocidades, que é o que acontece aqui em Goiânia e Aparecida, por exemplo, só dando exemplo de duas cidades aqui da região metropolitana e as duas maiores do estado de Goiás, né? Então aqui ela traz um exemplo de Atlanta e de Barcelona, a população e a área dessa cidade. Então, como que a cidade está organizada? Então, se a cidade ela está mais agrupada, mais densamente povoada, as pessoas podem utilizar outros meios de transporte, outros modos que não sejam apenas o carro, né? Então, você pode se deslocar de bicicleta, no transporte coletivo. Agora, eu sempre pergunto, né? Como que se deslocar? Tem como deslocar? Claro, né? Você desloca de bicicleta em qualquer lugar. Mas em grandes distâncias, você desencoraja as pessoas a se deslocarem por bicicleta. Então, ele fala também de ruas mais inteligentes, né? Isso tem a ver com a infraestrutura mesmo, né? Curvas para evitar grandes velocidades, uso de lombadas, oferecer uma variedade de opções seguras de mobilidade. Aí, como eu disse, né? Aqui em Goiânia, nós agora que estamos pensando, né? O poder público está pensando o BRT, e já pensou-se o BRT sem a presença de ciclovias, que é o que a gente consegue ver aí nas obras, né? Então, você poderia integrar espaços para guardar a bicicleta e o acesso ao BRT, para que as pessoas se desloquem até o BRT com as suas bikes e de lá se desloquem a grandes distâncias utilizando o BRT. Então, você teria uma intermodalidade. Em Fortaleza isso aconteceu, Goiânia não. Manter as velocidades em níveis seguros. Então, querendo ou não, a velocidade ela é um dos elementos que faculta a ocorrência de acidentes. E em Goiânia a gente está acompanhando pela TV, né, que no período de quarentena, mesmo no período de quarentena, quando se reduziu o número de veículos nas ruas, ocorreu, eu não vou dizer que aumentou, porque eu não fiz o estudo, mas ainda ocorrem acidentes, e alguns fatais, porque as pessoas, com as ruas livres, elas se sentem encorajadas a desenvolver uma velocidade maior. Reforçar as leis e as regulações, e aplicar, né, e fiscalizar, educar melhor os motoristas e planejadores urbanos, exigir padrões universais de segurança nos veículos. Isso já vem sendo feito, os veículos cada vez mais são seguros, e acelerar a resposta a emergências, né, para o salvamento de vítimas quando o acidente ocorrer. E por fim, eu trago aqui dados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás, que revelam o número de multas por dirigir veículos utilizando o celular no estado de Goiás. Então veja que o número de multas foi crescendo até 2015. De 2016 para 2017 houve uma forte retração, e aí eu vou explicar por quê. Nesse ano a legislação de trânsito mudou. A pena, né, foi aumentada no valor em reais, e ela passou de grave para gravíssima, né? Então, isso no primeiro momento fez com que as pessoas reduzissem o uso do celular ao conduzir. Mas, passado esse impacto da alteração na legislação, olha o que nós percebemos, né? O grande número de multas, e esse ano, provavelmente, no final do ano nós vamos ter essa confirmação. Esse ano ou será assim ou um pouco mais, porque a fiscalização revela isso. Então, é isso que nós gostaríamos de apresentar. Deixo aqui como referência algumas leituras, né, como essa do Maio Amarelo, um movimento ativo para prevenir lesões no trânsito, o estudo de Daniel Elias e outros que eu já falei. Aqui, né, esse estudo internacional que mostra o efeito do uso do celular na performance do condutor, né? Esse outro aqui também, o uso do celular enquanto dirige, uma revisão. Esse texto é muito interessante, que ele faz uma revisão desses estudos, lembrando que antigamente falava-se muito em atender e realizar chamadas. Hoje não. Hoje, com as redes sociais, nós já estamos falando de escrever, né? Então é isso. Eu agradeço a todos e a todas. Na possibilidade, fiquem em casa. Se tiver que sair com seus veículos, fiquem atentos, né? Estacione
pare em um local seguro, termine a sua conversa, que isso é um sinal de educação, né? E segurança para todos. Forte abraço.